Amigos do Planeta Integral, hoje vamos conversar aqui a respeito da nossa dívida pública. A nossa dívida pública vem crescendo desde 2013, de forma vertiginosa em relação ao PIB. Em 2013, ela era mais ou menos 60% do PIB e hoje já está beirando os 80% do PIB. Há um crescimento também desde 2014 do déficit primário, receitas menos despesas, né? Então, a situação do governo hoje é a seguinte: ele precisa emitir títulos para pagar custeio, né? Para pagar salários, para pagar, enfim, luz, água, telefone dos ministérios, o que for, né? Nesse quadro aqui, nós temos um quadro resumo de toda essa situação e a gente tenta analisar qual é a saída disso tudo. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, a dívida pública é em torno de 104% do PIB. Só que lá nos Estados Unidos, eles têm uma taxa de juros de 1,5%. E aqui a nossa taxa básica é de 6,5%. Ou seja, a nossa taxa é mais do que 4 vezes maior, né? E nós temos uma dívida pública já de 80% do PIB. É uma situação bem preocupante. Bom, nesse quadro eu coloquei lá em cima, aqui, o valor total da nossa dívida em 2017. Então, em 2017, a nossa dívida era de 4,85 trilhões de reais. E o nosso PIB era de PIB nominal de 6,5 trilhões de reais. Como é que eu montei o quadro? Essa dívida, que é de 4,85 trilhões, eu coloquei como sendo em 2017 100. Né? Então, se ela é 100, o PIB, que é 6,5, é 134,2. Vamos entender as próximas colunas. Quanto que essa dívida cresce por ano? Qual é o crescimento da dívida? Essa dívida cresce por ano em torno de 520, 510, em torno de 500 bilhões por ano. Ou seja, 8% do PIB. O crescimento dessa dívida no ano de 2017. E nós vamos ver depois o comportamento ano a ano. E 10,5% do valor da dívida total. Como é que isso aqui está configurado? 1,7% do PIB é o resultado primário. Ou seja, se nós somarmos todas as receitas da União menos as despesas, nós temos um déficit equivalente a 1,7% do PIB, ou 2,28% da dívida. Os juros da dívida, quanto que custa? Os juros da dívida custa, pelo menos em 2017, custava 6,3% do PIB, ou 8,26% do valor total da dívida. Aqui o crescimento do PIB. Vamos imaginar um crescimento de PIB de 2% a partir de 2017 e uma inflação de 4%. Então, o PIB no final do ano cresce os 2 efetivo, real, mais os 4. E essa vai ser uma constante para todo o nosso quadro. Em 2017, então, essa dívida pelo PIB era 74,5%. Enquanto em 2013 era 60%, ela em 2017 já estava em 74,5%. Né? O IPCA de 4%. Aqui a dívida
em valores reais, um pouco menor, né? Porque se é 100 o valor nominal da dívida e tu tem 4% de inflação, então o valor real da dívida é 96 no final do ano. E esse aqui, dívida real pelo PIB, 71%. Muito bem. É possível o Brasil sair dessa dívida? É fácil de ver o seguinte: se a gente tem uma dívida de 100 e ela tem um custo, né, entre custo e crescimento de 10% do valor da dívida, se eu não conseguir recursos maiores do que esses 10%, essa dívida vai continuar crescendo indeterminadamente, né? Se a gente tem uma dívida de 100, paga um juro de 10% ao ano. Se eu conseguir todos os anos uma receita de 11, eu vou pagar os 10 de juros da dívida mais uma amortização de 1. Então eu vou começar a bater essa dívida. Se eu não conseguir receitas próximas a essa aqui, a minha dívida vai continuar crescendo sempre. Então essa é a realidade brasileira. Quanto a isso, a gente não tem dúvida. Essa dívida não vai parar de crescer. Mas a gente quer, pelo menos, que ela pare de crescer em relação ao PIB, né? Porque se ela continuar crescendo em relação ao PIB, o Brasil vai se tornar totalmente insolvente. Para essa dívida parar de crescer em relação ao PIB, há uma conjugação de fatores. Primeiro, crescimento do PIB, né? Há um crescimento do PIB de acordo com a inflação e um crescimento real. E, por outro lado, nós também temos que diminuir os déficits de resultado primário. Ou seja, hoje nós estamos colocando títulos no mercado porque não temos receitas suficientes para enfrentar as nossas despesas de custeio. Então isso aqui tem que ser revertido também, que é o chamado resultado primário. Então eu coloquei que em 2019, segundo as previsões que a gente tem, esse resultado primário, que era de 1,7 negativo, né? 1,7% do PIB, esse ano vai ser de 1% do PIB. Ou seja, um pouco menor, né, do que no ano de 2017. E a taxa de juros vai continuar a mesma. Muito bem. Se nós considerarmos que a partir de o ano que vem, 2020, 21, 22, nós tivermos, além dessa melhoria nos resultados primários, né, também uma amortização de 1,2% do valor da dívida, com venda de empresas estatais, com leilão do pré-sal, né? Todos esses resultados vão sendo positivos, o próprio resultado do Banco Central, né? Esses recursos vão sendo devolvidos para o Tesouro e vão amortizando a dívida. E se, a partir de 2023, nós passarmos a ter uma amortização de 2,2% e um resultado primário de 1% do 1% do valor da dívida ou 0,9% do valor do PIB. Então, nós, a partir de 2023, começaremos a mudar essa relação que era
que deve chegar em 2023 de 89,5% do PIB, ao passo que no ano anterior, 2022, era 88%, e passaria para o ano, então, de 2024 para 89,2%, então, uma pequena melhoria. E daí para frente, permanecendo estes mesmos critérios, né? Ou seja, de melhoria do resultado primário em 0,9% do PIB e melhoria das amortizações anual de 1,97% do PIB, o que resulta um custo, né, de juros de 3,4%. Ou seja, o juro é 6,3 menos 0,9 menos 1,97 dá 3,4. Então esse é o ponto, digamos assim, de inflexão, né? Quando o custo da nossa dívida passar para mais ou menos 3,4% do PIB, hoje ele está em torno de 8%, nós poderemos começar a declinar a nossa dívida em relação ao PIB. E com isso, o Tesouro vai demonstrar que tem capacidade de manter aquele endividamento em dia e declinante. A nossa carga tributária, para a gente ter uma ideia, hoje é de 34% do PIB, ao passo que na América Latina é de 23% do PIB. Então, em relação à carga tributária, parece que não há mais espaço para crescimento. Ao passo que os salários dos servidores tiveram aumentos em reais em 2016, 17, 18 e inclusive agora em 2019. Nos estados, 80% das despesas de muitos dos estados é com salários e pensões, sendo que 3 estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, têm nota D no Tesouro Nacional. Isso significa que eles não podem tomar nenhum empréstimo, né, com aval do Tesouro. Ao passo que existem 12 estados com nota A e B, então esses podem continuar tomando empréstimos com aval do Tesouro, então estão numa situação de dívida pública muito melhor do que esses estados aqui, e tem 12 estados com a letra C, né, que podem tomar empréstimos de pequenos valores. A regra de ouro impede, desde 2016, que o governo federal lance títulos públicos para pagamento de despesas, como é o caso que vinha ocorrendo sempre, e como é o caso que vai ter que ocorrer esse ano. Mas a regra de ouro, lá do artigo 167, tem uma saída. Qual é? Com autorização do Congresso Nacional, é possível o governo federal conseguir autorização para lançar títulos no mercado e fazer frente a esse déficit primário que o governo tem, né? E é o que vai acontecer esse ano. O Mansueto, né, já mandou e o secretário, e o ministro da Educação e o Bolsonaro já mandaram um pedido de suplementar de despesas, né, de 200 e quase 250 bilhões para fazer frente a esse buraco aqui, né? Esses 250 bilhões não são todos, não é o tamanho do buraco, né? Porque, na verdade, eles estão mandando um projeto de verba suplementar, mas que está apagando, né, determinadas rubricas, né,
das previsões anteriores, então fecha os 250 bilhões. Mas o contingenciamento que eles fizeram foi de 30 bilhões, né, no Ministério da Educação e no Ministério da Defesa, justamente para não quebrar essa regra de ouro. Em suma, amigos, a situação é complicadíssima, né? Há que se fazer uma conjugação desses três fatores, né? O Brasil tem que melhorar o crescimento do PIB, né? Então, melhorar o ambiente de negócio para que os empresários nacionais, internacionais se sintam estimulados a investir, criar empregos e com isso, obviamente, aumentar a arrecadação. Então vai ter um crescimento do PIB aqui. Esse crescimento do PIB, né, vai permitir um aumento da arrecadação e com isso, e ao mesmo tempo, uma diminuição, né, essa contenção de despesas, uma diminuição de despesas, vai permitir um resultado primário que hoje, né, é negativo, de 1,7% do PIB, e tem que passar para positivo de 1% do PIB. Né? Isso é um valor bem considerável. Né? Aqui, para a gente ter uma ideia, 8% do PIB, que é o que aumenta a nossa dívida pública, o que aumentou em 2017, com esses parâmetros aqui de um superávit primário de 1%, mais uma amortização anual de em torno de 2%, 1,97%, nós conseguimos baratear esse custo aqui de 6,3 para 3,4 e com isso reduzir de 520 bilhões para 286 bilhões o crescimento anual. Ou seja, a dívida vai continuar crescendo indefinidamente, isso aí a gente não tem nenhuma dúvida disso, mas pelo menos em relação ao PIB, devido a essa conjugação de fatores, ela poderá a partir de 2023, isso com base nesses parâmetros, né, começar a decrescer, né, o que é um bom sinal, né, já sinaliza para o mercado que a situação está equacionada. É básico, portanto, então, esse superávit primário, ou seja, as receitas do governo têm que ser maiores do que as despesas, né, maiores em torno de 1% do PIB, e todos os anos o governo federal vai ter que promover, né, leilões, vendas de ativos, resultado do Banco Central, para conseguir amortizando também em torno de 2%. Né? Então 1% aqui mais 2% aqui, em torno de 3%. Né? Como o custo dessa dívida ela fica em torno de 6% do PIB, então de 6 tu tira 3, fica mais ou menos 3,5%. Com esse parâmetro, a dívida em relação ao PIB começa a declinar a partir de 2023, 2024. Essa parece ser a única solução. Aí que se encaixa a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência não vai representar nenhuma receita entrando aqui. O que ela vai representar é uma diminuição nesse buraco aqui de 1,7% do PIB. Né? Grande parte desse buraco aí é da própria reforma da Previdência. Né? É da própria Previdência. Previdência é o que eu falei, né? A reforma da Previdência vai permitir a diminuição desse déficit. Né?
em torno de 1 trilhão, vai representar 100 bilhões por ano. Né? É em torno de 100 bilhões por ano que entra para ajudar a reduzir esse déficit aqui. Né? Que é em torno 1,7, ele é em torno de juros é 400 bilhões e aqui de resultado primário é em torno de 100 bilhões. Né? O ano passado foi de 120 bilhões, esse ano o déficit primário está previsto de 139 bilhões, né? A receita, a reforma da Previdência permitindo uma economia de 100 bilhões, o resto pode sair, né, das demais rubricas. É isso, amigos. O assunto é um assunto pouco complexo, mas eu acho que o quadro permite um entendimento melhor, né? É difícil encontrar na internet uh, uma explicação a respeito desse assunto, né? As pessoas falam, mas sem jogar os números, e todo mundo dá muita opinião, sem mostrar dados, né? E os dados tornam a explicação mais fidedigna, enfim, né? Mais sustentável. Era isso.